Bom, gente, começando aqui então, né? O que realmente importa na hora da gente escolher um criador de conteúdo, né? Tem muitos critérios, tem muitos fatores, né? A gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de a gente começar o evento, o nosso papo aqui. A gente estava se abraçando um pouco aqui, os três. Porque a verdade é que, muitas vezes, a gente parte de um lugar, né, de base de seguidores, só de taxa de engajamento, mas é um trabalho muito mais profundo, é um trabalho muito mais complexo, né? Então, para a gente começar aqui aquecendo, né, eu vou começar pelo Murilo aqui, fazendo uma pergunta, e aí a ideia é que seja um bate-papo, então a gente vai também abrir para trocar com vocês, fiquem à vontade aí no momento. Vou pedir para a equipe depois só me avisar do tempo aqui, para eu não me perder, tá bom? Vamos lá. Quais são os critérios estratégicos que garantem, de fato, que a gente consiga trazer uma boa curadoria que vai entregar mais do que alcance, que, de fato, vai entregar valor para a marca? Bom dia, gente. Bom, vamos lá. Eu acho que vou dividir minha resposta aí, acho que em duas visões. Acho que a primeira ela é quantitativa, né? Eu acho que tudo começa ali quando você está flertando com um criador, falando, estou gostando do conteúdo, acho que ele está num hype legal, eu acho que é alguém que talvez eu queira trazer para a minha marca. Acho que a primeira coisa que é importante a gente observar é os valores do conteúdo dele, os valores dele, como ele transmite esses valores, né? Para você também avaliar se esses valores estão em linha com os core values da sua marca. Porque, senão, às vezes, você vai ali levado pelo momento do hype, etc., faz uma contratação que, a longo prazo, não se sustenta porque era alguma coisa do momento. Lógico que cabe também esse tipo de contratação, sim, mas não acho que num recorte inicialmente, pensando já a longo prazo, logo de cara. Depois, eu acho que disso tem um outro olhar, que eu acho que é a consistência. E eu acho que a consistência desses valores demonstrados aí numa timeline ao longo do tempo é o que vai mostrar se, de fato, aquilo que ele fala, ele banca, né? Porque também pode ser que ele esteja querendo se encontrar, então, numa semana ele é vegano, na outra ele fala de carne, numa semana ele é ateu, na outra ele é religioso. Então, assim, é importante observar por um tempo e talvez não agir por impulso, quando você pensa numa parceria a longo tempo, para ver se o conjunto de valores dele se sustenta com consistência, para você falar, de fato, existe aqui uma relação sinérgica com a minha marca. E acho que o terceiro e último ponto qualitativo, então, fui lá e contratei. Gente, faça um teste, é sempre minha recomendação. Não contrata de cara um ano porque você gostou. Você não tem ideia do que pode encontrar. Às vezes o conteúdo é muito legal, mas o trabalho, a forma de trabalhar, às vezes não bate, entre outras coisas que podem acontecer. Então, eu acho que o teste é muito legal. E aí eu acho que nesse teste, é o que eu sempre falo em todas as marcas que eu trabalhei, deixa o criador criar. Porque se você também contratá-lo para escrever o roteiro dele, para fazer por ele o que, na verdade, foi o que, em primeira mão, fez com que você quisesse, né, tê-lo por perto, aí eu acho que também não faz muito sentido, né? Você acaba tirando justamente o potencial de performance, que é o que eu vou entrar agora na minha segunda observação, o potencial de performance que ele pode ter com a tua marca, porque ele virou simplesmente um representante comercial e não um criador, né? Agora, o segundo aspecto, pensando ali e desculpe, só para concluir, e acho que a longo prazo vai frustrar tanto você quanto o criador, que vai acabar desistindo da parceria, só para fechar aqui o raciocínio. E eu acho que o segundo ponto é uma parte mais quantitativa, porque a gente não pode fugir, eu acho que, de alguma maneira, de metrificação, de medição de resultado. Eu acho que passa por isso também. Só que, assim, também, contratei. Fiz um mês de conteúdo, ele não performou em determinado KPI, eu não performou em determinado... Cortei. Acho que também não é o olhar quando você está pensando numa relação a longo prazo. Porque, primeiro, você tem que estar... Para qual KPI eu contratei ele? Eu queria alcance, engajamento, conversão, brand, geração de conversa. Provavelmente, ele não vai conseguir fazer isso tudo. Então, acho que o primeiro passo é você entender aonde ele se encaixa no seu ecossistema e o que ele drive ali, né, de mexida de ponteiro,
efetivamente. E aí passa um monte de coisas, né? O tipo de conteúdo, o perfil de conteúdo que vai fazer sentido entre você e ele, o KPI que você pode atribuir a ele, o tipo de plataforma, o tipo de formato. Às vezes ele é ótimo nos stories porque ele tem um público mega engajado, mas ele não é tão bom, vou falar aqui, no Reels, que é um pouquinho mais frio do que o core ali dos stories. Então, eu acho que antes de você fazer um corte no primeiro mês e essa relação não deu certo, se você tiver, logicamente, condições financeiras para bancar um criador por um tempo, faz uma curva de 6 meses, trabalha em 2, 3 campanhas, vai entendendo, vai ajustando, e acho que vai orientando, faz mesa redonda, conversa, vão se afinando, né? Porque senão você também acaba não concretizando essa parceria da maneira correta e acaba tendo uma desistência aí no meio do caminho. E, por fim, eu acho que quando, de fato, concluiu-se esse período, aí eu acho que você avalia se fez sentido ou se não fez sentido, né, a médio prazo, médio e longo prazo. É isso. Posso Perfeito. fazer uma... Sem dúvida. Queria te ouvir agora, Márcio, que sobre a mesma questão, e acho que com uma ótica de agência também, né? Porque quando a gente olha aqui para o Muri, ele está numa ótica mais de marca, que tem desafios diferentes, que está dentro do negócio, entende um pouco mais ali já do desafio, e quando isso muitas vezes chega para a agência, às vezes já chega muito mais no desafio de comunicação e marketing, né? Que tem um drive diferente também para escolher. Então, eu queria também olhar do seu olhar aí de agência. Legal. Bom dia, gente. Acho que falar sobre escolha de influenciador de uma forma estratégica e métricas e como você faz para chegar nesse lugar tem a ver com construir uma relação de maturidade com cada marca. Cada marca tem uma maturidade diferente para olhar para a creator economy, para olhar para a produção de conteúdo. Hoje, dentro da Lilar, a gente tem uma metodologia que combina vários balizadores. Então, desde balizadores de performance e de profit, de vamos fazer isso, o seu dinheiro render mais, até balizadores de alinhamento cultural. Porque se eu tenho uma marca que é uma marca de 115 anos, que é super tradicional, não adianta eu esperar que de uma hora para outra eu vou trazer um criador super não tradicional, por mais criativo e brilhante que seja o conteúdo dele, ele precisa estar alinhado ao seu core de marca, né? Então, acho que essa metodologia que a gente construiu, ela ajuda justamente a gente ter um ponto de partida para essas discussões. Porque, senão, as discussões ou elas ficam em cima do raso, vou chamar assim, que é a taxa de engajamento, qual é o tamanho dessa audiência, está em São Paulo, tem um percentual na idade que eu preciso, X. Ou ela fica no gosto pessoal. Esse influenciador não fala comigo. Eu nunca fui impactada por esse influenciador. Putz, falta um glow. Aí você fala, gente, o que é glow? Do que vocês estão falando? Então, acho que ter um ponto de partida... O pessoal na plateia está rindo, o pessoal gostou do gosto, se identificou com o gosto pessoal. Porque acho que é onde a pessoa de agência sofre um pouco mais, né? Eu estava conversando aqui agora com o pessoal. A gente entende que muitas vezes você precisa fazer coisas porque você precisa fazer aquilo. Que eu brinco que é o TRP interno. Você precisa ir lá e mostrar para o presidente da sua companhia que aquele conteúdo aconteceu. Isso acontece. Mas existem papéis diferentes. Existem vezes em que você vai fazer alguma coisa porque seu chefe precisa ver aquilo. E existem vezes em que você vai, de fato, criar essa conexão. Então, o desenvolvimento da metodologia, ele, na verdade, nasce para ter um ponto de partida para discussões mais profundas. Porque, senão, a gente fica nesse lugar de eu gosto, eu não gosto, faz sentido para mim, não faz, é a taxa de engajamento, que aí já não é mais taxa de engajamento, é retenção no TikTok, que daí já não é mais alcance, cada hora o algoritmo é uma coisa diferente. Então, a gente cria um balizador. A partir daqui, aí a gente vai discutir a profundidade do conteúdo desse cara, a criatividade, enfim. Respondi? Perfeito, muito bom. E aí eu acho que vou trazer aqui para a roda, né? Uma conversa que a gente teve que eu acho que tem algumas pessoas aqui que eu já vi de mercado, não sei quem que é marca, quem que é agência aqui. Quem que é marca, gente? Tem alguma marca? Tem alguém de marca aqui? Levanta a mão. Tem alguém de agência? Acho que é a maior parte de agência. Mas acho que um ponto que a gente estava discutindo, né, que está muito relacionado à escolha de criador, né? E a gente estava falando, né, sobre as
as famosas fórmulas que todo mundo busca o tempo todo, né? Mas qual que é a melhor estratégia? É ter um squad always on? É trabalhar com um squad único? É trabalhar com algo que seja mais perene e também ter influenciadores pontuais? Como é que vocês acreditam que para agregar valor, que para construir, de fato, né, valor de negócio, como que se combinam essas estratégias para ter ali mais sucesso? Porque uma fórmula, de fato, um caminho só o outro, ele não existe, né? Queria a opinião de vocês sobre isso. Então tá. Olha, eu acho que não tem um caminho só. E eu acho que a metodologia, ela é muito intrínseca, eu acho que é o funcionamento da tua marca ou das tuas marcas, né? No caso, eu cuido de uma marca, mas é um portfólio inteiro. E então, para mim, é como se fossem 14 marcas diferentes. Tem marcas onde o Always On cabe e tem marcas onde o Always On não cabe. Por espaçamento de campanha, por tipo de investimento, por necessidade de reforço maior ou menor de uma mensagem. Então, eu acho que não tem certo ou errado. Acho que eu gosto de começar por aí. Eu acho que tem o que funciona para os objetivos da tua marca a médio e longo prazo para você fazer uma decisão de um formato, né? Acho também que passa por outras questões que não vou entrar tanto no detalhe, mas, por exemplo, investimento. Um Always On, você precisa ter um investimento garantido, porque são poucas assessorias que vai deixar você fazer um pagamento mensal. Você já tem que fechar um pacote e honrar com aquele pacote o ano inteiro. Então, você realmente tem que ter caixa, passa por uma série de coisas. Mas eu acho que, pensando em estratégia, eu acho o Always On muito interessante quando a marca tem disponibilidade para também trazer o criador para a mesa, para também conversar com esse criador e co-construir esse ponto de chegada, se é que existe um ponto de chegada, mas para onde a gente quer ir, o que a gente quer comunicar. Então, a gente está em janeiro, em dezembro, a gente quer ter contado que história, né? Então, eu acho que o Always On ele faz muito sentido nesse recorte, e eu acho que também o Always On ele te permite, fazendo um contraponto com campanha. Campanha você vai lá e brifa, então você tem uma orientação. O Always On ele te permite dar na mão do criador, que eu acho que cada vez mais o que a gente tem que fazer falar, eu não tenho nada esse mês, eu não tenho um plano, eu não tenho um projeto, eu não tenho nada acontecendo. Aonde você consegue levar minha marca que eu não tenho acesso? É uma viagem, é uma coisa que vai acontecer na tua vida, é um aniversário. Tem muita coisa orgânica que pode partir do outro lado, que é o lado do criador, e que a minha marca nunca ia pensar, porque ela está fechada ali na campanha, no KPI da campanha, e no que ela tem que reportar no final. Então, eu acho que do Always On é isso. Já do avulso, gente, aí eu acho que às vezes é até concomitante, né? É a questão do hype, que é aquilo que a gente estava falando. Para o longo prazo, não. Mas se der tempo e fizer sentido, aí, entre outras coisas, mas fizer sentido surfar um hype, pegar um nome do momento, eu acho que isso também agrega, mas aí é visibilidade, aí é entrar numa conversa, acho que são outras coisas. Então, acho que cabem os dois. Eu acho que vai do momento da marca ou do DNA da marca, por assim dizer, e os objetivos. Experimentar, né? E ver o que acontece. Experimentar também e ver o que acontece. Eu acho que esse é um bom caminho. Eu sou muito contra a receita de bolo. E eu acho que quando a gente fala sobre criação de conteúdo, influência e tudo mais, é muito comum a gente cair nesse lugar da receita de bolo, seja para frequência de publicação, seja para relação com o influenciador. Tipo de formato, né? Faz 3 carrosséis e 5 stories e aí você vai bombar. Não é assim, né? Cada canal funciona de um jeito, cada marca responde de um jeito, cada audiência funciona de um jeito. Eu já tive cliente de conteúdo diário orgânico que performava melhor do que cliente com investimento em todos os posts. Porque depende do seu contexto, depende da mensagem que você está fazendo, depende da construção da comunidade que você tem ali. Então, quando eu olho, quando você pergunta assim, o que é melhor, não sei. Depende. Eu acho que o seu apontamento é perfeito, assim. Vai ter cliente que faz sentido você ter um squad always on, e vai ter cliente que você vai trabalhar por projeto. Vai ter cliente que você vai mapear uma oportunidade e vai trazer um squad para aquela oportunidade. Vai ter cliente que você vai... Estou falando cliente aqui, nesse caso, marca, né? Vai ter marca que você vai fazer conteúdo só com micros e nanos ou só com pessoas reais da própria base. Tudo depende de para onde você está indo e do core da sua marca. Quem você é. Se você é uma marca de varejo, abraça o varejo. Beleza, eu sou varejo e vamos fazer isso bem feito, vai ser massa. Se você é uma marca premium, abraça isso. E aí sim, você vai construir isso no longo prazo.
e dá para fazer independente do tamanho do seu investimento. Eu acho que esse é o principal olhar. Quando você cria a receita de bolo de que tem que ser desse jeito, você tem que ter um squad de macros e mega e nanos e micros de 50 mil seguidores ou 2 mil seguidores, você acaba se engessando e não permitindo que a sua marca experimente. E acho que esse é o grande lance do conteúdo, do digital, do social, do influ, que vocês quiserem chamar. É testar, é experimentar, e é deixar as pessoas criarem, entender o seu lugar ali dentro daquela jornada não linear que todo mundo já viu 1 milhão de vezes, né? Como faz para que você faça parte daquilo e entendendo que vai ter momentos que você vai ter mais dinheiro, momentos que você vai ter menos, e a gente vai construindo isso. Perfeito. E o quanto que isso a gente estava também conversando, né? E o quanto que tudo isso, toda a estratégia de influência está conectada a uma estratégia integrada de comunicação e marketing, né? Porque a efetividade, de fato, ela vem daí, né? Se a gente tratar ali só como um puxadinho, sobrou uma verba aqui, então desce 10 nomes aí, mas não importa qual, né? Então aí a gente não consegue, de fato, entregar toda essa efetividade. E aí eu acho que a Má trouxe um ponto aqui que eu queria puxar para vocês, né? A gente, na Sotaque, fala muito disso, né, sobre construir comunidades, sobre trabalhar com líderes de comunidades, e aí eu queria trazer para vocês, né, como escolher as pessoas certas para construir comunidades para uma marca, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Nossa, que pergunta polêmica, né? É para isso que a gente fez. Brincadeira. Acho que a gente conversou ali... Vou começar, tá? Desculpa. Me empolguei. A gente conversou um pouco antes de começar e acho que existem papéis muito diferentes para cada tipo de influência que você escolhe, que você traz para dentro do contexto da sua marca. E eu gosto muito de dar nomes para as coisas. Então, eu acho que existe uma diferença muito grande entre o que é uma estratégia e o que é um plano tático. O que é um olhar para perfil, o que é uma curadoria. Porque, senão, as coisas acabam se misturando e aí, quando você vai ver, a expectativa é completamente diferente. Então, eu entendo que, quando a gente escolhe construir uma comunidade, você precisa entender os papéis das pessoas que vão te ajudar a construir essa comunidade. E aí, seja construir essa comunidade como marca, seja fazer parte de uma comunidade que já existe. Então, eu quero fazer parte da comunidade de booktokers. X. Muito legal, nossa, vende... Você chega na livraria, tem ali hashtag livros do TikTok. Tá bom, como você se comporta nesse ambiente? O quanto você está disposto, como marca, a elastecer para que os criadores possam, de fato, se conectar com as pessoas, ou o quanto você está disposto a se conectar de verdade com as pessoas. Acho que essa escolha de criador de conteúdo também tem a ver com você entender o que você espera dessa pessoa. Então, muitas vezes, você vai lá e fala, não, eu quero construir comunidade, porque é a palavra da moda e é muito legal construir comunidade, mas a hora que você vai brifar o criador de conteúdo, você espera que ele fale, compre com meu cupom, 20% de desconto. Você não está construindo comunidade. Tudo bem, você está gerando descontos para o seu negócio, para o seu e-commerce, enfim. Ótimo, são papéis diferentes. Uma coisa é o papel do compre com meu cupom, e ótimo, ele é incrível, é necessário, é importante colocar na boca das pessoas, as pessoas experimentarem seu produto. Excelente. Outra coisa é a construção de comunidade, e acho que tem um pouco desse exercício de qual é o papel que você dá para cada um desses perfis, né? Eu acho que ela foi perfeita nos apontamentos, então eu vou complementar por um outro ângulo, que eu acho que também é muito interessante avaliar, que eu acho que a comunidade, de certa maneira, ela se autorregula e você tem que partir do listening da comunidade e não do listening da marca para saber como trabalhar com uma comunidade. Então, eu acho que esse é um ponto essencial, mas que muitas vezes ele é esquecido, né? Fala, olha, eu já participei de campanhas na vida, né? Onde, assim, a gente quer que esta comunidade, ou que este grupo saiba disso, entenda isso, absorva isso. E, na verdade, eu acho que quando a gente está falando realmente de genuinamente ter uma troca, gerar conversas, né? Porque eu acho que quando você quer falar com comunidades é sobre gerar conversas e às vezes você vai ouvir algo que você gosta, que você não gosta, a marca tem que absorver, fazer algo com aquilo, porque também morrer ali no, né, ouvir, eu acho que o seu produto X, e você falando, legal, não fiz nada com isso, você não está genuinamente buscando participar ou dialogar ou construir ou
emergir numa comunidade, né? Então, eu acho que parte de um olhar da comunidade, parte de um listening das marcas muito maior, talvez muito mais passivo no início, até de fato estar ali. E acho que um segundo ponto também eu quero trabalhar com comunidades. Quais são as maiores celebridades? Não! Porque, assim, eu vou fazer aqui, e se alguém, por acaso, for amigo da Xuxa ou trabalhou com Monange, abaixa a mão. Mas eu falo sempre quem lembra da questão da Xuxa e Monange. Todo mundo lembra que Xuxa falava de Monange, né? Quem comprou Monange? Ninguém. Então, assim, porque o papel dela era realmente associar a uma memória afetiva, era gerar amplificação, era fazer você não esquecer, devia estar alinhado com os valores dela na época, de marca, etc. e tal. Mas aquilo não é comunidade, aquilo é amplificação, é alcance, é retenção de mensagem, é falar com a massa para que não seja esquecido. Quando você desce um step para genuinamente gerar conversas com uma comunidade, eu acho que você está falando, às vezes, de um nano-criador, de um micro-criador, de infocriadores. Fandoms, né? Você está falando de pessoas reais que estão trabalhando nessa profissão. Eu acho que, não sei se meu dado de cabeça está bom, mas 80% ou 90% dos criadores do Brasil são, né, entre nano e micros, né? A maior parte é formado por pessoas menores. É aquilo, né? Endosso de mãe vale mais do que endosso de celebridade. Então, se eu estou trabalhando com um criador menor, e eu vejo que a gente tem, eu acho que é o relatable, né, o relacionável, e eu vejo que a gente tem vidas similares ou valores similares, aquela recomendação tem um peso muito maior do que de uma celebridade. De novo, ela tem o seu papel, mas aí a gente está falando aqui genuinamente de gerar conversas e, porventura, ali no futuro, com uma conversão genuína. E aí, eu acho que, só para fechar, as marcas têm que bancar isso, porque eu acho que a maior dificuldade é falar, mas ele é tão pequeno, mas ele é tão pequenininho, mas eu vou contratar 100 pequenos. Se você quer conversar genuinamente com uma comunidade, sim. Talvez não seja sobre o buzz de você viralizar no hype ou ter uma celeb no teu squad para este recorte estratégico. Perfeito. E tem que bancar naquilo que a gente vem falando tanto, né? Assim, acho que desde que, enfim, quanto mais a creator economy se desenvolve, a gente tem algumas temáticas que a gente estava falando disso, né? Assim, a gente trabalha aqui todos desde 2010 com isso, e tem algumas temáticas que parece que a gente não evolui, né? Então, a própria questão da cocriação, né? Quando a gente está falando de comunidade, é isso. Não adianta você querer engessar o criador para falar todos os seus atributos, todos os, né? Assim, todos os seus do's and don'ts do jeito que você quer, né? Porque vamos para você fazer adentrar PPM de influenciador. Exato. Morri. E você influi, então, né? Fala, abre aí, vira você, fala você. Exato. Então, eu acho que, hora ou outra, né, quando a gente conversa, a gente sempre esbarra por essa questão. E a gente sabe, né, que quando a gente está falando principalmente de grandes corporações, tem muitas pólices, né, tem muitos riscos, mas minimamente a gente precisa dar essa liberdade criativa, porque senão é melhor fazer um asset de mídia só, né, e vai sair mais barato e vai entregar um CPM, um CPV melhor ali. O alcance que você está buscando, né, se é sobre alcance, exatamente. Então, impulsiona. Acho que a gente não pode esquecer no final do dia o porquê que a gente está, né, o papel do influenciador naquela estratégia, né, e aí a gente volta um pouco naquele trabalho de como que tudo se integra, né? Perfeito. Eu quero só fazer adicionar um ponto. Eu achei impecável quando você falou sobre trocar a forma de monitorar. Não é o monitoramento da marca, é o monitoramento das pessoas. Porque acho que isso é uma discussão muito importante. Porque enquanto a marca está olhando para ela mesma o tempo todo, é muito mais difícil você conseguir fazer parte de uma comunidade, porque você só respira você mesmo. Você só sabe sobre o que você sabe, o que você vive, o que a sua marca produz. E aí, eu achei legal quando você trouxe o ponto das comunidades e de trazer recomendações de pessoas reais. A gente tem um case super legal que eu queria compartilhar com o Nissan, em que a gente fez pesquisas, enfim, e o TGI, acho que, enfim, né, Cantar, um dos pontos que a gente descobriu é que, para o consumidor de carro, é mais relevante um outro dono te dizer esse carro é legal do que um especialista auto. Então, a gente investia um monte em especialistas auto, no jornalista, enfim, famoso de auto. E aí a gente fez um exercício de falar, tá bom, então vamos atrás de donos. E aí, como é que faz para você chegar em uma curadoria tão específica, tão detalhada que eu preciso de um micro-influenciador que seja dono de um carro, do modelo atual, que são tantas camadas. E acho que a gente fez, foi muito legal, foi um dos primeiros exercícios que a gente fez de realmente sair da bolha e de trazer os donos para falarem. E o conteúdo
gerou resultados brilhantes, foi ótimo, conexão de verdade, porque tinha ali uma pessoa falando, cara, eu passei mó perrengue na estrada e ainda bem que meu carro tinha o porta-malas XPTO, porque eu consegui guardar o carrinho do supermercado, o carrinho do meu filho dentro do porta-malas. E aí você fala, pô, é história de verdade. É relacionável. Você olha para aquilo e fala, cara, eu sou essa pessoa, eu poderia viver isso. E acho que existe uma necessidade de voltar a olhar para conteúdo como conteúdo também. A gente foi evoluindo a creator economy e as discussões de negócio, e isso é muito necessário, e acho que o Brasil é até muito avançado, né? A gente falou sobre isso. A gente é muito avançado nessa discussão, desde leis da internet até a discussão de criação de conteúdo, mas, no final das contas, gente, conteúdo é história para contar. É sua foto e o churrasco do seu amigo no fim de semana, na mesma timeline. Então, se a sua marca não contar uma história, ela não vai para lugar nenhum. E acho que é mais fácil você ouvir uma história de alguém que você se relaciona do que você ouvir uma história que você olha e fala, gente, obviamente a Xuxa não usava Monange, sabe? E acho que nem tinha essa maturidade de falar sobre o alinhamento pessoal e cultural da Xuxa. Não, era tipo, gente, a Xuxa estava lá na TV das pessoas todo fim de semana ou todo dia. Então, é a Xuxa. Acho que a gente foi amadurecendo e, ao mesmo tempo, perdendo um pouco do que é a essência da criação de conteúdo, a essência do conteúdo, né? Total. E talvez muito porque, hora ou outra, a gente está querendo encontrar uma fórmula, né? Ou é só conteúdo, ou é só mídia, ou não é, né? É tudo junto, né? É transversal no final do dia. A gente está aqui caminhando para o final. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento aqui para a Má, para o Muri? Alguém tem alguma dúvida? Não? Senão eu vou partir aqui para o final com eles. Não, acho que não. Então, bom, para a gente encerrar, então, eu queria que vocês deixassem um conselho aqui, uma palavra de impacto, não sei. Mas, assim, para como construir, de fato, esse relacionamento estratégico, né, com criadores e marcas, de fato, aí, usando aí a experiência que vocês têm tido aí, dentro dessa jornada que vocês tiveram, né, já erraram e aprenderam muito, né? Então, o que vocês deixam aí de residual para a gente? Acho que vou voltar num ponto, mas que eu acho que ele é muito importante, que é deixa o criador criar. Eu acho que, para mim, é central. Senão, eu acho que toda a nossa disciplina não faz sentido. Eu acho que, a partir do momento que eu contrato alguém porque eu gostava da criação orgânica dele e trago depois para, agora segue o script, eu acho que a gente está mudando totalmente, invertendo os papéis, e aí eu acho que perde-se o valor e, consequentemente, frustra-se ambos os lados e, consequentemente, não se tem resultado. Então, eu acho que deixar o criador criar. Você pode ter guides, você pode ter do's and don'ts, eu nem acho que isso seja uma questão, até porque normalmente existem guides e do's and don'ts que não ferem o poder de criatividade, eles são orientativos justamente para você não incorrer num problema ali até de, né, enfim, de compliance, etc. Mas eu acho que deixar o criador criar é o principal ponto. E acho que o segundo, você falou muito disso, eu fui lembrando um pouquinho, da escolha não ser por gosto. Paute a sua escolha em dados. Mas não são esses dados, não é pelo alcance, não é pelo engajamento, é por qual dado? São os dados de marketing, é um share que você está conquistando, que seja. É o score, né? A gente também tem um score lá, então é pelo score, porque o score ele me traz ali um balizamento de quanti, de quali, mas assim, eu acho que tem um pequeno espaço para o gosto, que é o teste. Olha, eu tenho 10 criadores, que nem você falou, desce 10, tudo bem, desço 10, 3 é teste, são teste, 7 a gente está trazendo com embasamento, porque a gente, no final do dia, precisa construir esse resultado, precisa trazer retorno. É muito bonito todo o discurso, mas, no fim, a gente tem que trazer retorno. Então, eu acho que as marcas também tomarem cuidado com isso do gosto. Eu vi e já quero correpor. Às vezes sim, às vezes não. Acho que cabe um teste, mas isso não pode ser tudo. Seriam as minhas 2 recomendações. Perfeito. Você, Má? Eu acho que o primeiro ponto é lembrar que conteúdo é sobre gente, né? É sobre pessoas no final do dia. Então, entenda quem são as pessoas com quem você vai se conectar, com quem a sua marca se conecta de verdade, como as pessoas entendem o seu produto, como as pessoas reconhecem o seu serviço, porque é sobre elas, né? E acho que, quando a gente olha para as pessoas, o resultado fica mais claro ou mais fácil.
a construção a longo prazo funciona e até a construção pontual funciona. Acho que o ponto de teste é essencial. Então, eu brinco com o time, com as marcas que eu atendo hoje, que a gente tem que ter uma linha de teste. E vai ser uma linha de, sei lá, 1% do seu investimento no ano. Mas é uma linha que você vai testar, porque não adianta só o teste orgânico. Vou testar aqui um post de oportunidade feito pelo meu diretor de arte. Acho que é um teste com... Vamos realmente colocar esforço nesse teste, até para você poder mensurar o resultado. Acho que mensurar resultado também não é só sobre o número no final da planilha. Acho que mensurar resultado é entender a troca de atributos que aquele criador tem com a tua marca, é entender o que isso gerou de negócio, de recall, do que for. Então, é sobre pessoas, é sobre experimentar e é sobre gerar resultado, sim, porque tudo é sobre resultado, né? E, no final das contas, está todo mundo querendo fazer coisas mais legais e você só faz as coisas mais legais quando você experimenta e gera mais resultado. Então, acho que é um pouco isso. Maravilha, gente. Muito bom. Quero agradecer a presença dos dois aqui. E até a próxima. Né? Obrigada. Obrigado, É isso, gente. Obrigado, gente.